Olá, igreja, paz do Senhor, bem-vindo a mais uma aula do nosso estudo do Apocalipse, segunda parte do capítulo 19, esse capítulo que é uma introdução ao capítulo 20, 21 e 22, que é o final do Apocalipse, assim também como o capítulo 19, ele é um final para o capítulo 17 e capítulo 18. Então estamos no meio de algo muito importante. O final de uma era e o começo de uma nova era. O final da velha era e o começo de uma nova era. Na velha era, a grande meretriz reinava. O mundo estava em caos, o mundo estava sendo reinado e dominado pelo profeta, pelo anticristo, pela grande meretriz, por todo o mal nesse mundo. O pecado pintava e bordava no mundo. E a nova era é uma era onde Cristo reina. Onde então todas as coisas já passaram e tudo se fez novo. É uma era onde o pecado não existe mais. Onde o Cordeiro de Deus está casando com a sua noiva, com a sua igreja. E novos céus e nova terra serão dadas para os filhos de Deus. Estamos bem no meio. Estamos no capítulo 19, estamos vendo o final da era do reinado dos inimigos de Deus e o início de um reinado de vitória e de paz e de alegria vinda do nosso Senhor, do nosso Salvador. Estamos entrando na segunda parte do capítulo 19. Vimos na aula passada, no vídeo passado, que os céus eles celebram o Cordeiro de Deus. Que os céus eles celebram o Cordeiro de Deus. Ali então os céus celebram o quê? O triunfo final de Deus. Onde então nós vemos que o poder do mundo ele passa. O poder do mundo ele passa muito rápido e vai ter fim o poder desse mundo. E o reinado de Deus é chegado. E Deus então vem reinar com toda a sua glória. Nós também vimos que os céus celebram porque há um casamento, o casamento do Cordeiro de Deus que está se casando com a igreja, com a sua noiva. E aonde então a noiva ela é honrada pelas suas escolhas. A noiva que ela é honrada por ter escolhido viver uma vida de santidade, escolheu abraçar a salvação, escolheu abraçar a vida que Cristo ofereceu para ela. Então ela é honrada, ela usa vestes brancas, então ela é recebida com glória nos céus. Nós vimos que o Cordeiro ele é descrito como noivo e o noivo é descrito como cordeiro, que então o noivo escolheu ser o cordeiro para a sua noiva. Podia ter escolhido diversos outros nomes, diversas outras formas de se apresentar para a sua noiva, mas ele escolheu ser o cordeiro, porque o cordeiro foi o que venceu, foi o que eliminou o pecado, foi o que possibilitou que a igreja pudesse então estar agora junto com Deus. E tudo isso é uma figura daquilo que vai acontecer. É lógico que não haverá uma mulher com o nome de igreja casando com um cordeiro como se fosse um animal. Lógico que não vai acontecer isso. Mas é figurado. Somos nós, a noiva, a igreja, tendo um encontro com o nosso noivo, Jesus, que foi o Cordeiro de Deus sem pecado, que morreu por nós. E tudo isso ele é apresentado assim para que nós possamos entender melhor a revelação de Deus. E essa ideia das bodas, do casamento, é para que nós entendamos o relacionamento que nós vamos ter e podemos ter com Deus. Principalmente no tempo em que João recebeu essa visão, esse entendimento do noivo esperando a noiva e do noivo recebendo a noiva para as bodas. No tempo lá de João, fazia parte da cultura deles ali, um processo no casamento. Não era só chegar, quero casar com você, então vamos casar e pronto. Não, tinha todo um processo. E nesse processo, tinham 4 etapas.
4 etapas que nos mostra um pouco sobre Cristo se relacionando conosco e Cristo nos desposando, ok? A primeira etapa do casamento na época de João era o noivado. A primeira etapa, onde então o homem iria então conversar com a família da mulher que ele escolheu para ser a sua esposa, e onde então era acordado, onde havia um acordo verbal para que então houvesse esse casamento. E uma vez que ambas as partes aceitassem, então havia um noivado, que era praticamente já estão casados. Praticamente já estão casados, só não moram juntos, só ainda não são uma família, mas uma vez que foi acordado e foi acertado que vão se casar, estão noivos, praticamente já estavam casados, só faltava a cerimônia e os outros 3 passos para que houvesse o casamento. Então, passado o primeiro passo, que é o acordo verbal, que vamos nos casar, e o pedido entre as famílias, então havia um intervalo, um tempo, e nesse tempo, então era o tempo onde o noivo ele pagava o dote pela sua amada, pela sua escolha, ele pagaria o dote por ela, e ela por sua vez ela então iria se ataviar, ela ia começar a se arrumar, ela ia começar a ver o enxoval dela, ela ia começar a se programar para receber o noivo, para então finalmente poder então estar com o noivo dela. É onde então ela estaria então se cuidando para a chegada do noivo. Dada essa segunda etapa, onde o noivo então pagou o dote e a noiva se aprontou, nesse intervalo então havia o terceiro passo, que é então a procissão do noivo até a casa da noiva. É onde então o noivo saía da sua casa e então ele pegava os seus amigos, a sua família, e eles caminhavam até a casa da sua amada, da sua escolhida. Então eles iam em procissão com o noivo à frente, caminhando para então chegar até a casa da sua amada, aonde então ele iria pegá-la, onde então ele ia encontrá-la, e juntos então eles iriam caminhar para a festa do casamento, onde então haveria as bodas, e essa é a quarta e última parte. Então finalmente então haveria as bodas, depois de tudo pronto, depois do acordo verbal, depois do intervalo, depois de tudo ser pago, de tudo estar pronto, depois do noivo ir ao encontro da sua amada, finalmente então haveria as bodas, onde então haveria uma festa que às vezes essa festa podia ser entre 7 a 14 dias de festas. Eram dias e dias de festanças pelo casamento que estava acontecendo. E só depois disso então, eles estavam casados. Então haveria uma aliança. Haveria então um acordo, não mais apenas verbal, mas agora então um acordo real de sangue, onde os dois então se tornaram uma só carne, se tornaram um só perante Deus. Tudo isso então nos ajuda a entender um pouco do que Cristo fez por nós e de qual foi o processo que ele realizou para nos escolher, para nos desposar. Porque então primeiro houve um acordo verbal. Durante toda a história, Deus, ele falou que ele nos escolheu, falou que nos ama, falou que ele tinha uma aliança conosco, falou que ele queria ter um relacionamento com o homem e com a humanidade. Então ele teve um acordo verbal conosco, falando que ele tinha um compromisso real conosco. Então houve um intervalo, onde então Cristo pagou o dote por nós, pagou o dote pela sua igreja, que foi o seu sangue na cruz. E nesse intervalo a igreja
esteve então se guardando, esteve se purificando, esteve se arrumando, esteve com as vestes brancas, esperando que o noivo viesse a encontrar. Então houve e haverá então um terceiro passo, que então Jesus virá numa passeata, numa procissão, ele descerá do céu para encontrar com a sua noiva, aonde então ele vai se encontrar conosco e vai então nos levar finalmente para o céu, onde vai então haver as bodas, onde então haverá festa, onde então haverá uma festança, onde então esse relacionamento será então completamente fechado e haverá uma aliança inquebrável entre nós, entre a igreja e o Cordeiro de Deus. Tudo isso aconteceu, está acontecendo e acontecerá, porque Deus nos ama e Ele quer um relacionamento, Ele quer algo estreito, algo íntimo, algo pessoal conosco. E cabe a nós respondermos positivamente a isso, para que nós possamos então nos relacionar de um modo pleno com o nosso Deus. Ok? Aqui ainda nós vamos ler aqui do versículo 11 até o versículo 21, onde então nos fala que os céus eles se abrem para o noivo, então eles se abrem para o Rei dos Reis. Os céus se abrem para o noivo, o Rei dos Reis. Vamos ler ali, versículo 11 até o versículo 21. Viu o céu aberto, e eis então um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de vermelho, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e dos seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi também a besta e os reis da terra com o seu exército, congregados para pelejarem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ele o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram então lançados vivos dentro do lago de fogo que arde em enxofre. O restante foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram então das suas carnes. Ok? Os céus então vão se abrir para o noivo, para o Rei dos Reis. Então a aparição do noivo, a aparição do Rei dos Reis, nós acabamos de ler aqui. Ele virá em majestade, ele virá para a guerra, ele virá então para vencer, ele virá como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. Ele virá para esse mundo e ele vai estar à frente. Cristo ele sempre está à frente. Cristo ele sempre toma a liderança como um general que ele é. Veja que quando falou sobre as bodas, ele era um cordeiro amoroso, um cordeiro que morreu numa cruz para salvar a sua amada, mas agora ele se apresenta como um general. Da sua boca sai uma espada afiada. Ele veio para vencer, ele veio para causar dor para aqueles que
que são os seus inimigos. Ele veio para derramar o cálice da ira de Deus. Ele veio e se apresentou. Ele veio para demonstrar todo o temor que gera no coração das pessoas quando Deus se mostra irado por eles. Então o noivo, que agora então ele é o rei dos reis, se apresenta para então julgar e para terminar o seu julgamento sobre esse mundo. Também nos descreve, nos fala a descrição desse noivo, nos fala a descrição desse rei dos reis. Qual é a sua descrição? Vamos lá? Ele é o que? Ele é fiel, ele é verdadeiro. Deus, ele é fiel. Deus, ele é verdadeiro. Ele é quem ele é. Quando ele está com a sua noiva, ele é o cordeiro. Ele é o cordeiro. Quando ele vai julgar, ele é o general. Ele é o juiz imparcial. E é esse quem ele é. Ele sempre vai ser fiel a quem ele é, fiel à sua missão. Outro ponto, ele é aquele que tudo vê. Fala aqui que os seus olhos são como chamas de fogo, no versículo 12. E nada fica oculto aos seus olhos. Ele é aquele que vê, o rei dos reis. Ele é fiel, mas ele é aquele que tudo vê. E é aquele que vai então julgar todas as coisas. Ele também é o vencedor supremo. Ele vem para vencer. Aqui fala que no capítulo 12 ainda fala que ele tem muitas coroas em sua cabeça. Ele tem as coroa do vencedor, do conquistador. Ele tem a coroa dos reis, dos reis. Quando ele entrou lá em Jerusalém, quando ele ainda estava nesse mundo, ele entrou montado num jumentinho, humilde, um servo que veio para servir, que veio para trazer salvação para toda a humanidade. Mas agora não. Ele veio montado num cavalo branco. Ele veio montado em sua glória. Ele veio montado usando a sua veste de rei, a sua posição de autoridade, de soberano que ele é. Ele usa o seu símbolo de suprema vitória. Afinal de contas, ele é aquele que venceu. E ele veio para demonstrar a sua vitória para aqueles que ainda não se curvaram perante ele. Também fala aqui que ele é insondável em seu ser. Ainda no versículo 12 fala que ele é aquele que nós ainda não o conhecemos completamente, mas é aquele que está aqui para se mostrar, está aqui para se revelar, para que todos o conheçam tal como ele é. Também nos fala que ele é o amado da igreja e que ele é o vingador de seus inimigos. Versículo 13 até o versículo 15 nos fala disso. Nos fala que o seu manto está manchado de sangue, mas já não é mais o seu sangue, mas sim o sangue dos seus inimigos que se levantaram contra a cruz, se levantaram contra os seus eleitos, se levantaram contra aquilo que é Deus. E ele veio então para vingar, ele veio então para derramar juízo sobre essas pessoas. Também fala que ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é o Deus exaltado, soberanamente exaltado. Acima de tudo, ele é exaltado. Não há anticristo que lhe resista. Não há falso profeta que lhe resista. Não há diabo, demônio que lhe resista. Nada, nem ninguém pode estar acima de quem ele é, porque ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que tem toda a autoridade. E é nessa hora que o mundo treme. É nessa hora que aqueles que estufam o peito para falar que não existe Deus, é nessa hora então que todos vão se prostrar e vão reconhecer que ele é o soberano, que ele é o rei dos reis. E todo olho vai vê-lo, todo olho vai enxergar a sua majestade.
que também nos fala sobre um exército. E nos descreve o exército do noivo, o exército do rei dos reis. Está no capítulo 14. Jesus ele virá com um exército junto com ele. Fala aqui que esse exército eles usam vestes brancas, vestes de linho finíssimo. E nós sabemos quem são os que no céu vão receber essas roupas. Somos nós. É a igreja de Cristo. E a igreja estará ao lado do seu Senhor nessa batalha. E nós vamos ser esse exército que seguirão o nosso rei. Seguirão o Cordeiro. Bem? Outro ponto aqui fala o quê? Fala sobre a derrota dos inimigos do rei dos reis. Há uma derrota. Vamos ler ali, versículo 17 e 18. Fala assim: Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comam carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalo, carne de cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos quanto os grandes. Acabamos de falar sobre um banquete, o banquete das bodas do Cordeiro. E aqui então haverá um outro banquete, o banquete onde as aves são convidadas para se banquetear da carne dos reis, dos altivos, daqueles que se acham maior do que Deus. E eles então serão servidos como um banquete para essas aves. São esses os inimigos de Deus que são então vencidos. São aqueles que são então largados para que as aves de rapina venham e comam a sua carne. Lembrando que nessa época, você falar que a carne dos seus inimigos seriam comidos por aves ou por animais, isso está falando sobre humilhação na derrota, uma derrota plena. Era vergonhoso, era desonroso você ser devorado por animais, ser largado no campo de batalha para ser devorado por animais. E é desonroso você então, no final de tudo, no final de tudo que aconteceu, você não ter escolhido estar com Deus e você então ser vencido por essa palavra que sai da boca de Deus. É desonroso. Essa pessoa então será largada em desonra. Então, em contraste entre esses dois banquetes, há um contraste. O primeiro é o banquete da ceia nupcial do Cordeiro, onde todos os santos, eles então serão convidados a fazer parte. Já o segundo banquete, banquete dos vencidos, é onde todas as aves de rapina então são convocadas. Isso indica que todo o poder terreno chegou ao seu fim e a vitória de Cristo será então completa. Está encerrado a vitória de Cristo. E no último ponto fala sobre uma grande batalha, o que nós chamamos de Armagedon. É a batalha final, que acontecerá ali no versículo 19 até o versículo 21, que nos fala onde a besta então é aprisionada, onde os reis da terra então são jogados no esquecimento, onde então os adoradores da imagem serão também vencidos, aqueles que receberam a marca da besta serão também vencidos. Todos eles serão lançados ainda vivos dentro do lago de fogo que arde em enxofre. É a última grande batalha. Mas perceba que quem vai batalhar, por mais que havia um exército todo acompanhando o rei dos reis, o único que vai batalhar essa última e grande batalha é o próprio rei dos reis. Nós, o exército,
nós não vamos fazer nada. Porque nós vamos estar contemplando a vitória plena de Jesus. Aqui fala que ele vai vencer porque ele é o verbo. Ele vai vencer porque há uma espada afiada que sai da sua boca. É a palavra de Deus que vai vencer essa batalha final. Essa palavra que não passa. Céus e terras passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E é essa palavra de Deus que permanece para sempre, é a que vai causar a derrota para os inimigos de Deus. Essa palavra, essa espada de dois gumes, é a arma que o Rei dos Reis vai usar para julgar e para condenar e para aprisionar e para subjugar todo mundo. É a palavra eterna e imutável do nosso Deus. O Armagedon ele só acontecerá, só vai acontecer porque existem pessoas que insistem em não aceitar a palavra de Deus. Essa batalha, essa última batalha, haverá apenas uma arma sendo usada. Haverá apenas uma pessoa lutando. Essa pessoa é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Porque contra ele e contra a sua palavra, ninguém resiste. Ninguém permanece em pé. É a palavra de Deus que colocará um ponto final em tudo. Não é à toa que Jesus, ao final de tudo, Jesus ele vai falar que ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o começo e ele é o fim. Ele começou tudo e ele termina tudo. Ele é o verbo de Deus e pelo falar, pela palavra, tudo foi criado e pelo falar e pela palavra, tudo será terminado. Tanto a criação quanto o Armagedon acontece por causa da palavra de Deus. Primeiro criando e segundo condenando, porque as ações desse mundo os levaram a essa condenação. Tudo passará, mas a palavra de Deus não passará. Então basta nós hoje escolhermos a palavra de Deus, escolhermos viver essa palavra de Deus, basta nós hoje escolhermos ser fiéis à palavra de Deus. Então nós vamos estar sendo abraçados e vamos estar sendo envolvidos pelo eterno, aquilo que nunca acaba, aquele que vai nos levar para as bodas do Cordeiro. Terminamos aqui o capítulo 19. Foi uma introdução pelo que vem aí para frente. Estamos a 3 passos de terminarmos o livro do Apocalipse. Esse foi a introdução desses 3 últimos passos. E eu realmente espero você nas próximas aulas, para que nós possamos então encerrar e ver então qual é o nosso futuro, aquilo que nos espera, aquilo que o Cordeiro tem reservado para nós. Eu te espero nos próximos vídeos e eu realmente espero que Deus continue sempre te abençoando.